Fala pessoal, o canal Sempre Quiz com os melhores temas para você. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos às perguntas. Quantos discípulos Jesus escolheu para segui-lo? Opção A, 7. Opção B, 10. Opção C, 12. Opção D, 14. Resposta correta, opção C. Marcos 3.14. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Em qual ilha João recebeu a revelação do Apocalipse? Opção A, Creta. Opção B, Patmos. Opção C, Quitim, Chipre. Opção D, Nazaré. Resposta correta, opção B. Apocalipse 1. 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Qual o nome do homem que subiu numa árvore para ver Jesus? Opção A, Zaqueu. Opção B, Zebedeu. Opção C, Ananias. Opção D, Nicodemos. Resposta correta, opção A. Lucas 19.2, 4. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Qual rainha perseguia os homens de Deus a fim de exterminá-los? Opção A, Ester. Opção B, Sabá. Opção C, Jezabel. Opção D, Cleópatra. Resposta correta, opção C. 2 Reis 9.7. E destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que ouvindo o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Qual profeta comia gafanhoto e mel silvestre? Opção A, Isaías. Opção B, João Batista. Opção C, Joel. Opção D, Samuel. Resposta correta, opção B. Mateus 3.4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Qual discípulo negou Jesus 3 vezes? Opção A, João. Opção B, Judas. Opção C, Pedro. Opção D, Lázaro. Resposta correta, opção C. Mateus 14.67, 68. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Qual o nome do rei que mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente? Opção A, Acabe. Opção B, Nabucodonosor. Opção C, Xerxes. Opção D, Nero. Resposta correta, opção B. Daniel 3.16. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Na transfiguração, quais discípulos estavam com Jesus? Opção A: Pedro, Tiago e João. Opção B: Pedro, João e André. Opção C: Pedro, João e Judas. Opção D: João, Paulo e Tiago. Resposta correta: opção A. Mateus 17.1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Quem foi chamado por Deus para construir a arca? Opção A: Davi. Opção B: Moisés. Opção C: Noé. Opção D: José. Resposta correta: opção C. Gênesis 6.13, 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Qual profeta fez o machado flutuar? Opção A: Obadias. Opção B: Eliseu. Opção C: Elias. Opção D: Moisés. Resposta correta: opção B. 2 Reis 6. 5, 6. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Qual o nome do gigante que foi derrotado por Davi? Opção A: Anak. Opção B: Og. Opção C: Golias. Opção D: Goki. Resposta correta: opção C. 1 Samuel 17.50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Quais os nomes dos filhos de Noé? Opção A: Ruben, Simeão e Levi. Opção B: Judá, José e Manassés. Opção C: Sem, Cã e Jafé. Opção D: Jafé, Naim e Abel. Resposta correta: opção C. Gênesis 9.18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Qual tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração? Opção A: Ninivitas. Opção B: Levitas. Opção C: Fariseus. Opção D: Filisteu. Resposta correta: opção B. 1 Crônicas 5.1. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Qual o nome do irmão de Moisés? Opção A: Arão. Opção B: Calebe. Opção C: Abraão. Opção D: Isaque. Resposta correta: opção A. Êxodo 4.13, 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão, Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem.
Ele já está indo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Qual o nome da mãe de João Batista? Opção A. Maria. Opção B. Maria Madalena. Opção C. Isabel. Opção D. Ana. Resposta correta opção C. Lucas 1. 13. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Qual parte da Bíblia reúne mais livros? Opção A. Antigo Testamento. Opção B. Novo Testamento. Opção C. Ambos têm a mesma quantidade. Resposta correta opção A. Quais desses livros pertencem ao Novo Testamento? Opção A. Joel. Opção B. Tito. Opção C. Amós. Opção D. Malaquias. Resposta correta opção B. Qual personagem da Bíblia era conhecido como o Sonhador? Opção A. Jonas. Opção B. João. Opção C. José. Opção D. Moisés. Resposta correta opção C. Que arma Davi utilizou para derrubar Golias? Opção A. Espada. Opção B. Corda. Opção C. Atiradeira. Opção D. Lança. Resposta correta opção C. 1 Samuel 17.50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Qual era o nome de Paulo antes de se converter a Cristo? Opção A. Saul. Opção B. Saulo. Opção C. Silas. Opção D. Sandro. Resposta correta opção B. Atos dos Apóstolos 13.9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Chegamos ao final de mais um vídeo, até a próxima.